O próximo hino é o de número 131. Glória a Deus. De valor em valor. Aleluia. Glória a Deus. E já aproveitamos para adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Só em ti, meu Senhor.
Os irmãos que vão tomar instrução ali, fiquem à vontade para tomar sua ação, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, Gálatas capítulo 5. Conversei com o pastor, eu pedi permissão ao pastor para que ele me concedesse a oportunidade de falar por 2 terças-feiras sobre esse capítulo 5. Esse capítulo é um capítulo com muito assunto, irmãos, e impossível ministrar numa terça-feira apenas. Então nós dividimos ele em 2 sessões, uma que eu estarei falando hoje e outra na próxima terça-feira. Para nós meditarmos hoje, nós vamos ler aí do versículo 1, e aí eu vou tentar, até 10h30, meu Deus, até 10h30 eu vou tentar falar do versículo 1 até o versículo 12. Essa foi a primeira divisão que eu encontrei aí nesse capítulo 5 de Gálatas. Então, eu vou estar fazendo a leitura, irmão. Você acompanha visualmente, para nós ganharmos tempo, do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 5. Os irmãos já sabem que a minha Bíblia é NVI. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar a obedecer na verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Pode sentar-vos. Não tenho a Bíblia de vocês aberta, nós vamos usar a Bíblia de vocês essa noite. Semana passada nós falamos no capítulo 4 que Paulo, depois de defender o seu apostolado no capítulo 1 e 2, ele tinha entrado no capítulo 3 mostrando a diferença entre a justiça pela fé e a justiça pela lei. Então Paulo ele começa a defender e ele começa a mostrar para os irmãos contrastes que existem entre quem quer ser justificado pela lei e quem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Uma dessas demonstrações é que ele fala que Abraão, o pai da fé, foi salvo pela fé e não justificado pela lei. E aí Paulo continua demonstrando contrastes que existem entre a lei e entre a fé, colocando para os irmãos, deixando claro para os irmãos ali dos Gálatas, que não existe nenhuma salvação fora de Cristo, que toda salvação está em Cristo, e colocando que aquilo que aqueles judeus que tinham se convertido, que
estavam pregando ali naquelas igrejas falso evangelho, dizendo que era necessário, Jesus sim era parte dessa salvação, mas que era necessário agregar alguma coisa a mais para que a gente pudesse alcançar essa salvação. Isso foi o que a gente falou no capítulo 4. E aí no capítulo 5, no final do capítulo 4, eu falei para vocês aqui na semana passada, que Paulo ele faz um contraste entre o escravo e o livre, dizendo que antigamente, lá atrás na lei, nós éramos escravos, simplesmente pelo motivo de nenhum de nós conseguir obedecer toda a lei. Uma vez que nós, falhos, não conseguíamos obedecer toda a lei, automaticamente nós nos tornamos escravos da lei. Então Paulo ele finaliza o capítulo 4 fazendo um contraste entre quem é livre e quem é escravo. E ele começa no capítulo 5 dizendo que existe uma liberdade em Cristo. Irmãos, não deixe que o nosso membro tire a sua atenção. Ele é mais crente do que muita gente que está aqui em todos os cultos. Mas Paulo ele começa no capítulo 5 falando da liberdade que existe em Cristo, já que no final do capítulo 4 ele tinha falado: se vocês pretendem voltar a cumprir a lei, vocês voltam a ser escravos. Vocês perderam o que Jesus fez por vocês, então vocês se tornam escravos novamente. E aí ele começa no capítulo 5 falando da liberdade que existe em Cristo. E ele começa dizendo que essa liberdade ela vai justamente contra todas aquelas regras, aquela lei que nos escravizava. Então, como eu disse para os irmãos, e Paulo ele mais para frente no próprio capítulo 5 aqui ele vai dizer aos Gálatas assim o seguinte: olha, se vocês querem voltar a cumprir a lei, falando aos Gálatas, os irmãos sabem que os Gálatas eles eram gentios, eles eram gregos, eles não eram judeus. E aí Paulo ele olha para a igreja da Galácia e ele fala para os irmãos lá, ele fala: se vocês pretendem voltar com a circuncisão, considerando que a circuncisão é parte da salvação, vocês vão ter que cumprir toda a lei. Tendo em vista que eu, como judeu, Paulo falando, nem eu, que sou judeu, consegui cumprir toda a lei, vocês também não conseguirão cumprir toda a lei. E uma vez que não cumprida toda a lei, vocês voltam a ser escravos. Paulo, em outras palavras, estava querendo dizer assim: é impossível para qualquer ser humano cumprir toda a lei. Por isso que Jesus morreu na cruz. Porque Deus olhava para a humanidade e ele entendia, já sabia, que nenhum de nós, por nosso mérito, por nossa força ou por nossa capacidade, poderíamos nos aproximar de Deus. Porque nós somos imperfeitos e pecadores. Então Paulo sabia, através do Espírito Santo, que a morte de Cristo tinha sido justamente para justificar quem era injustificado. Era isso que Paulo estava querendo dizer aos Gálatas. Então ele começa dizendo, ele diz assim: foi para a liberdade, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Deus abençoe. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Então, permaneçam livres. Não se deixem se submeter novamente à escravidão. O que Paulo estava querendo dizer? A vida de vocês antes de Cristo era uma vida de escravidão. Vocês eram escravos da lei, porque vocês nunca conseguiram cumprir toda a lei. Agora vem alguém aqui diante de vocês e coloca a circuncisão como parte, não apenas a circuncisão, mas a guarda do sábado, a dieta dos judeus, a observância das festas, das datas. E aí Paulo pega e fala assim: alguém chega e fala para vocês que tudo isso também compõe a salvação. É a mesma coisa de vocês, quando Paulo usa aqui o termo cair da graça, cair aqui da graça, é a mesma coisa que ele está dizendo assim:
vocês estão se desligando de Cristo. Vocês estão inutilizando tudo que Cristo fez. Em outras palavras, tudo que Cristo fez por vocês não vale de nada, se vocês acham que vocês têm algum mérito para serem salvos. E aí eu começo na primeira lição para nós nessa noite. Será, irmãos, que eu, Franciel, ou será que alguém aqui na igreja não pensa que nós podemos fazer alguma coisa para sermos salvos? Paulo está dizendo aqui, essa palavra ela é direta para nós. Está querendo dizer, se você pensa que você pode fazer algo para que você seja salvo, Cristo não morreu por você. O que Cristo fez para você não tem nenhum valor. Se você está achando que você tem algum mérito, se você está achando que você está aqui porque você se esforçou de alguma maneira, ou porque você é melhor do que alguém, o sacrifício de Cristo para você não valeu de nada. Cristo nem morreu por você, era o que ele estava dizendo aos irmãos da Galácia. Então isso serve para nós pensarmos, irmão. Eu estava falando, eu acho que domingo na escola bíblica dominical, eu falei alguma coisa sobre meritocracia. Meritocracia, eu mesmo trabalho numa empresa em que existe um sistema de meritocracia. Durante um ano você é avaliado por tudo que você faz. No final desse ano, o dinheiro que você vai receber está diretamente ligado ao que você fez e ao que você deixou de fazer. Se o teu superior considera que você teve méritos, você vai ganhar mais. Agora, se o teu superior considera que o teu desenvolvimento não foi tão bom quanto poderia ser, você vai receber menos. Esse é o sistema que todo o mundo vive. Em todas as relações existem méritos. O sistema mundial, a nossa sociedade, a nossa cultura, é uma cultura em que você sempre dá para poder receber. Isso está intrínseco dentro de nós e dentro da nossa mente. É natural que a gente sempre queira fazer algo para poder receber algo em troca. Desde pequeno eu já falo para a Larissa, para a Isadora e para o Gabriel: vocês precisam me obedecer. Não me obedeceu, tem castigo. Eu tiro o que vocês gostam. Não vai poder assistir televisão, vai ficar sem o celular. Não vou comprar aquele chocolate. Então, o que entra na mente da criança? Não, eu preciso fazer. Eu preciso ter uma atitude para que logo depois eu receba algo em troca. Então, desde muito pequeno a gente aprende isso. Dentro da sociedade isso não é errado. Todos os relacionamentos eles são assim. Eu até comentei com os irmãos brincando lá na sala da escola bíblica dominical. Humberto daqui a pouco está chegando nessa realidade, Humberto. 16 de janeiro está chegando. Mas nós que somos casados, a gente sabe. Se a gente não agradar a nossa esposa, a gente não vai ter nada com isso. É uma troca, irmãos. Da mesma forma, por que você acha que a esposa agrada o marido? O nosso relacionamento ele é uma troca. Nós falamos muito de amor, mas amor no sentido ágape é só o de Deus. Deus é o único que ama sem esperar nada em troca. Nenhum de nós amamos sem esperar alguma coisa em troca. Até o relacionamento que a gente considera dentro da nossa sociedade o relacionamento mais bonito, que é o de uma mãe para com seu filho, até nesse relacionamento a mãe ama seu filho, mas ela sempre espera algo em troca. Eu estou errado, irmãos? Todo relacionamento é baseado numa troca. Todo relacionamento. Mas aí chega um Deus que fala assim: você nunca teve condição de me dar nada. E eu sei disso. Mas mesmo assim eu vou dar o que é mais importante para mim e para você. E aí isso provoca um parafuso na nossa cabeça.
E aí é natural que nós, como seres humanos falhos, nós de alguma maneira queiramos compensar Deus. Falar assim, não, ó, Deus deu o filho dele por mim, agora eu preciso fazer alguma coisa para que eu seja salvo. Não, você não precisa fazer nada, Deus já fez. Agora, porque Ele fez, as tuas obras vão ser as melhores. Aleluia. Deus já fez. A ordem é invertida. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu já fui salvo. Então era isso que Paulo queria que os irmãos da Galácia entendessem. Vocês não vão aqui agregar nada no Evangelho de Cristo, porque Cristo é suficiente. Ele já morreu por vocês. Você não precisa de circuncisão, de guardar sábado, de dieta. Você não precisa de nada disso. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente diante da sua própria incapacidade. Porque você acha, irmãos, que Deus olha lá do céu, como em Efésios a gente aprendeu aqui no domingo? Deus lá do céu, antes da fundação do mundo, planejou o quê? A minha salvação. Ele me escolheu antes que o mundo existisse. Ele falou: Silvânia, José Dias, Sueli, Esther, Isabel, Otacílio, eu escolhi vocês antes que o mundo existisse. Não é porque vocês são bonzinhos, não. Vocês são falhos como todos os outros, mas eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês antes da fundação do mundo. Mas aí Deus continua, Deus simplesmente escolheu. Ele fala assim, ó, escolhi um povo para que seja santo e irrepreensível diante de Deus. E aí tem alguém que fala: ah, Franciel, mas você está falando então aí que, né, uma vez já que a salvação é toda de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Se você pensa assim, talvez Deus nem te escolheu. Porque assim, tem alguém que diz que Deus é injusto por ter escolhido alguns e outros não. Na realidade, Deus até poderia ser injusto se na escolha que Ele fez existisse alguém que merecesse alguma coisa. Mas nenhum de nós merece nada. Deus está sendo muito bonzinho de ter escolhido eu e você. É a misericórdia dele. E aí, irmãos, se você tem alguma objeção com relação à escolha de Deus, e aí você tem que questionar Ele quando você chegar lá: por que, Deus, você me escolheu? É Ele que pode te responder. A gente esquece que Deus sempre foi Deus e continua sendo Deus. Ele vai ser Deus antes, depois e muito depois. Para Deus não existe tempo. Ele sempre foi Deus e continuará sendo Deus muito depois de nós. Então Deus não tem que me explicar nada. Deus não precisa me dar satisfação. Hoje eu saí para deixar uma roupa para a Larissa ali na escola. Não pode contar não? Eu saí para deixar uma roupa para a Larissa ali na escola, e aí estava na frente da escola, saindo, o Weber me ligou e a gente começou a conversar, né? Confirma, né? Ele disse, não. Sim, senhor. E aí a gente começou a conversar. E eu estava na frente da escola, e como eu comecei a conversar com o Weber, eu estava no celular com o Weber conversando com ele, eu falei, não vou dirigir falando no celular, fiquei estacionado em frente à escola. Aí de repente eu vi o meu celular tocando, outra ligação, insistindo. Era a Kátia, né? E a Kátia perguntou para mim assim: onde você está? Eu falei: estou onde você mandou eu ir, estou na frente da escola. A polícia. Tem que dar satisfação, né, irmãos? Agora Deus não tem que dar satisfação. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. E muitas vezes a gente quer tratar Deus como se Ele fosse um de nós, como se de alguma maneira Ele devesse algum tipo de explicação para a gente.
E ele não deve. Deus não deve explicação. Mas vamos seguir, irmãos. Então Paulo começa no versículo 1 exortando os irmãos da Galácia a falar assim, ó, vocês já conseguiram a liberdade, né? É a mesma coisa, apesar que eu acho que esse exemplo não é aplicável, mas em 1888, se eu não me engano, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos aqui no Brasil. Era a mesma coisa de um escravo falar assim, olha, não, eu não quero ser livre. Eu quero voltar a ser escravo, porque ser escravo é melhor. Óbvio que nenhum deles faria isso. E aí é isso que Paulo está falando. Ele começa falando no capítulo 1 seguinte, ele começa falando assim, ó, vocês já conseguiram a liberdade. Cristo comprou para vocês a liberdade quando ele morreu na cruz. E vocês parece que estão querendo voltar a ser escravos. Ele continua no versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Como é duro isso, né, irmãos? A gente às vezes não para analisar o que Paulo está falando. Ele está falando aqui que existem consequências. Existe consequência para quem quer agregar alguma coisa ao Evangelho. Existe consequência, irmãos, para quem quer colocar penduricalhos, superstições e seja lá o que for que não está aqui na Bíblia. Existe consequência. Existe consequência para quem faz e existe consequência para quem segue essas pessoas. Para todos existem consequências. A principal consequência é a anulação da obra de Cristo. É como se eu olhasse para tudo que Jesus fez por mim e falasse assim, olha, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Então Paulo ele tenta convencer os irmãos da Galácia que Jesus, ele veio para cumprir a lei que nós não éramos capazes de cumprir. Foi isso que Jesus fez. Deus olhou lá do céu, viu aquele povo dia após dia em pecado e oferece pomba, oferece galinha, oferece bode, oferece cabra, e um dia Deus falou, olha, esses sacrifícios já estão fedendo diante de mim, eu já não recebo mais isso. E aí ele manda um cordeiro perfeito, sem nenhuma mácula e sem nenhum pecado, para fazer um sacrifício que era capaz de justificar toda a humanidade, um único sacrifício. E aqui a ideia que Paulo fala no versículo 2 é como se a gente quisesse sacrificar Jesus de novo, como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido suficiente. Cristo morreu uma única vez, a morte dele na cruz uma única vez perdoou todos os meus e os seus pecados. Jesus não precisa morrer de novo, a gente não precisa de mais nada. Não precisamos de mais nada. Existe uma teoria, e aí, pasme, tá? Pasme no que eu vou falar agora. Existe uma teoria chamada teoria do sinergismo. Sinergia é quando eu e a Kátia, por exemplo, nos propomos a fazer algo dentro de um mesmo objetivo. E aí eu estou em sinergia com a Kátia. Nós dois estamos trabalhando por um objetivo comum. Essa teoria do sinergismo é uma teoria da Igreja Católica. A Igreja Católica acredita em Jesus Cristo. Acredita no sacrifício de Jesus Cristo também. Mas eles acreditam que junto com Jesus Cristo, eu e você podemos fazer algo para garantir a salvação. Foi contra isso que Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, colocou aquelas 95 teses ali em Wittenberg, na porta da igreja. Porque a igreja considerava a nossa atitude talvez tão importante quanto o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. E aí, irmãos, os interesses disso, vocês sabem melhor do que eu, a história vai dizer para todos nós. Então,
Onde existe homem no meio, irmão, pode ter certeza que vai existir coisa errada no meio. Sempre. O homem é falho. E naquela época, lá atrás, onde as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus e nem podiam ler a Bíblia, onde um padre se colocava de costas e falava meia dúzia de palavras lá, que você nem entendia o que ele estava dizendo e você tinha que simplesmente falar amém. Naquela época a igreja usava vocês, nós, simplesmente para arrecadar dinheiro. A indulgência. Eu consigo comprar para você um lugar lá no céu. Não, mas já morreu. Não, mas mesmo assim, se você pagar por aquele que morreu, eu consigo interceder e conseguir um lugarzinho para ele lá, mesmo que ele já tenha morrido. Será que é diferente hoje, irmãos? Não. Quantas pessoas têm sido enganadas? E eu não estou dizendo aqui só da igreja católica, dentro das nossas igrejas mesmo. Quantas pessoas têm sido enganadas? Essa teoria, que aparentemente é muito bonita, que olha, você trabalha ali junto com Deus para que você consiga algo. Na realidade, isso é a maior mentira. Isso nunca esteve na Bíblia. O sacrifício foi um só, de Jesus Cristo. Eu não preciso sair daqui andando para Aparecida. Não preciso subir escadaria de joelho. Não preciso de nada disso. Eu preciso do que Deus já fez. Jesus Cristo morreu por mim lá na cruz. Apenas, simplesmente isso. Não sei nem se eu posso usar a palavra simplesmente, mas apenas isso. E todas as vezes que a gente começa a colocar coisas dentro do Evangelho e começa a dar importância para essas coisas, dizendo que a nossa salvação depende disso, nós estamos agindo como aquele povo agiu lá atrás. Nós somos os mesmos judeus lá de trás que chegaram nas igrejas da Galácia e falaram assim: ó, isso aí que Paulo falou, esquece. Precisa de circuncisão. Misericórdia. Eu até agora não consegui desativar isso aí, não sei como desativa. Mas todas as vezes que eu, que você deixamos de... Por que será que isso acontece, né, irmãos? Nessa época, lá na igreja da Galácia, essa carta foi escrita aproximadamente aí 60 anos depois de Cristo. Então, nessa época aqui, vocês imaginam como que era a igreja. A gente fala da igreja de Atos lá naquela época e os irmãos têm a ideia que a igreja é como a igreja de hoje, mas não era assim, irmãos. A igreja era na casa dos irmãos. Era um lugar onde poderia se reunir. Muitas vezes escondido. Então, Jesus Cristo morre, ao terceiro dia ressuscita, fica ali com os discípulos aproximadamente 30, 40 dias depois de ressuscitado, dá orientações aos discípulos e fala assim: olha, agora vocês vão ficar aí, vocês vão esperar, porque do alto vocês vão ser revestidos. O Espírito Santo vai descer, eu vou subir, mas não vou deixar vocês órfãos. Acontece como Cristo diz: ele sobe ao céu, o Espírito Santo desce, batiza os irmãos, reveste os irmãos de poder, porque nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos tinha nenhuma capacidade de pregar o Evangelho sem a presença de Cristo ali. Cristo sabia que o Espírito Santo precisava descer, porque senão o Evangelho ia acabar. O Espírito Santo desce, reveste aquelas pessoas de poder, e ali eles começam a pregar o Evangelho. 60 anos depois, irmãos, aproximadamente, quando essa carta é escrita, muita gente tinha aceitado Jesus. Muita gente tinha ouvido falar de Jesus. Porque naquela época não era como é hoje, não, irmãos. Naquela época,
a pessoa que recebia Cristo, ela tinha um objetivo principal: passar Cristo adiante, para quem chegasse na frente. Era o que Cristo tinha mandado fazer. Ninguém aceitava Jesus Cristo para ficar dentro de uma igreja sentado. As pessoas aceitavam Jesus Cristo para anunciar Jesus Cristo. Esse era o papel da igreja. Por que a igreja cresceu de maneira tão rápida? Por causa, em primeiro lugar, do Espírito Santo revestindo os irmãos de poder, mas porque os irmãos também queriam pregar o Evangelho. Também queriam. E aí, 60 anos depois, para você ter uma ideia, numa primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram. A gente falar de 3.000 pessoas, irmãos, 3.000 pessoas, talvez essa igreja aqui lotada, galeria e nave da igreja completamente, talvez caibam, sei lá, umas 400 pessoas sentadas. Eu não sei se isso, mas talvez caibam, não, pastor? Umas 300? Nem isso, 300 pessoas sentadas aqui? Não, mas queremos mais aqui em congresso, de ter banco aqui, ó, desse lado, galeria lotada, lá fora de lugar. Vamos dizer, vai. Vamos cortar aí. Acho que o rabo da raposa está muito grande, né, pastor? Vamos cortar um pouco. Vamos dizer 300 pessoas. Vamos dizer 300 pessoas sentadas, uma igreja completamente lotada, a galeria e nada da igreja. 300 pessoas sentadas. São 10 igrejas dessas. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas são 10 igrejas dessas lotadas. E aí a gente está falando, naquela época, de 12 apóstolos. 12 apóstolos para cuidar dessas pessoas. Gente, era muita gente. E essas 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, está achando que elas aceitaram Jesus e foram para casa? Foram cada um para a sua casa, pregando o Evangelho e conquistando a outros. Foi assim que aconteceu. Então, de 3.000 para 10, de uma semana para outra. E o Evangelho foi crescendo e se multiplicando. Paulo, ele olha para aquilo, ele cai lá no caminho de Damasco. Todos sabem a história. E aí, a gente pensa que Paulo caiu no caminho de Damasco e já saiu pregando o Evangelho, né? Não, demorou 14 anos. E aí tem gente que acha que para pregar o Evangelho não precisa se preparar, né? Tem gente que acha que... Eu vi hoje um vídeo hoje de um pregador dizendo assim que Deus tinha pressa. Eu aceitei Jesus e depois de 20 dias eu estava pregando, porque Deus tinha pressa no meu chamado. Então, Paulo, ele ficou 14 anos. É bom abrir um parênteses, né, irmão? Paulo, ele era extremamente preparado. Ele não era qualquer um, irmãos. Ele não aceitou Jesus. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele não era um semi-analfabeto, não. Ele era um homem instruidíssimo em toda a lei. Ele sabia o que ele estava falando. Mesmo assim, ele ficou 14 anos se preparando. Quando Paulo começa a pregar o Evangelho, Paulo, ele tinha uma característica. Às vezes eu acho que eu fico olhando assim. Por isso que Deus escolheu Paulo. Jesus olhou para Paulo e falou: não, ele para mim é um vaso escolhido. Eu que escolhi ele. Não quero saber o que vocês pensam dele. Eu escolhi ele. Olha as atitudes de Paulo. Paulo, ele chegava numa cidade, ao invés de se esconder, porque ele sabia que não podia pregar o Evangelho, ele ia para a sinagoga. Toda cidade que ele chegava, ele ia na sinagoga. Chegava lá na sinagoga e ficava 3, 4 dias falando de Jesus Cristo. Era o que Paulo fazia em toda cidade que ele chegava. E Paulo, ele tinha um desejo de ir para lugares onde o Evangelho não tinha sido pregado. Porque é muito fácil falar que quero ser um missionário nos Estados Unidos, para a Alemanha, para a Finlândia. Vai lá, irmão, para Moçambique, dentro das tribos de canibal lá, que ninguém sabe nem o que é Coca-Cola, muito menos Jesus Cristo. Papua Nova Guiné. Paulo, ele tinha isso dentro dele. Ele não queria ir para um lugar onde as pessoas já conheciam o Evangelho. Ele não pescava no aquário dos outros, não. Ele ia para um lugar onde ninguém tinha ouvido falar de Cristo. Isso é o que ardia no coração dele. Disputavam com eles.
Exatamente. E quando ele chegava no lugar, ele não se contentava em ficar parado. Ele ia pregar o Evangelho. Foi isso que Paulo começou a fazer, porque Jesus separou ele para pregar para todos os gentios. Você é o apóstolo dos gentios. Foi Jesus que comissionou ele. Não são esses apóstolos de hoje não, que são comissionados, eu não sei por quem. Foi Jesus que comissionou ele. E quando ele prega lá na igreja da Galácia, ele vê que o Evangelho está tomando uma proporção tão grande que eles não têm mais condição de dar suporte para as igrejas. Era impossível. O tanto de lugar que ele passava pregando o Evangelho, que as igrejas eram instituídas, ele não tinha mais como suportar todas as igrejas. E aí, naquela época, teve muita coisa que foi a igreja que criou. Uma das coisas que foi a igreja que criou, que foi Paulo que criou, foi esse modelo de epístola. A carta já existia, mas até então ninguém tinha pensado nisso. Olha como o homem inspirado pelo Espírito Santo é inteligente. Ele falou: eu não posso estar em todos os lugares. O que eu vou fazer? Eu vou escrever. Eu vou escrever. E escrevendo, esse papel vai chegar onde eu não posso chegar. Aí Deus olha para Paulo e fala assim: ideia boa, mas para você escrever mais, você precisa ficar um tempinho quietinho. Então eu vou providenciar isso. Você vai ser preso. Deus providencia. Vai ser preso, vai ficar lá em Roma. Preso. Mas aí Deus pega e fala: mas não é preso de qualquer maneira. Porque às vezes as pessoas perguntam, né, Valdir? Como que Paulo, lá dentro de uma prisão, um calabouço, escrevia? Não, irmão, ele não estava no calabouço. Ele era um cidadão romano e ele tinha o direito à prisão domiciliar. Ele estava numa casa onde ele tinha acesso a papel, a caneta e onde as pessoas podiam visitar ele. Olha o que Deus faz quando Deus tem um objetivo. Porque tudo isso aqui, irmãos, não veio de Paulo. Tudo isso aqui veio de Deus. Era plano de Deus. Deus tinha planejado lá atrás: eu vou usar os meus servos para fazer a minha vontade. E quando Paulo escreve aos Efésios, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas quando Paulo escreve aos Efésios, ele estava preso. E você não vê Paulo revoltado, chateado porque tinha sido preso, não. Em nenhum momento, pode ler os 6 capítulos de Efésios, ele vai falar assim: ó, orem para que eu seja livre. Ele nunca fala isso. Ele fala assim: irmãos, fiquem calmos, porque é plano de Deus eu estar aqui. Olha o contraste. A manifestação do Espírito é para os vasos escolhidos. O Espírito atua em cada vaso, nós somos os vasos. E a gente precisa acordar para essa realidade e deixar a mesmice. E aquele: eu não sei, eu não faço, eu não posso. Não, o Espírito ele habita cada um de nós. E ele quer se manifestar, que nem está se manifestando hoje. Amém. Amém? Então, irmãos, olha a diferença. Eu fico olhando para a vida de Paulo, e aí eu entendo porque Paulo pegou e falou assim: ó, se você não conseguir imitar Cristo, me imita como eu imito a Cristo. Quem hoje tem moral para falar isso? Eu não tenho. Não me imite, irmãos. Olhe para Cristo, não imite. Aí eu começo a entender, olha a visão desse homem. E aí ele está preso. E em nenhum momento ele se irrita, ele escreve nos Efésios e fala assim: não, gente, fiquem tranquilos, é plano de Deus estar aqui. Deus está trabalhando. Eu precisava de um tempo para escrever para vocês. E ele está lá escrevendo. Só que quando ele fica sabendo do que tinha acontecido, do que estava acontecendo na região da Galácia, aí ele se irrita. Aí ele fica chateado. Porque o que estava em jogo ali não era o nome de Paulo. O que estava em jogo ali era o Evangelho de Cristo. E Paulo nos ensina que todas as vezes que o Evangelho de Cristo estiver em jogo, a gente tem que se irritar, se revoltar e não aceitar.
Os crentes de hoje são muito conformados, irmãos. A gente é muito conformadinho. Tem que fechar a igreja? Vamos fechar. Não posso pregar o evangelho? Não vou pregar. Não posso ir? Não vou. Eu olho para a Bíblia e não vejo ninguém assim. Eu vejo pessoas que falavam assim: é para morrer porque eu vou pregar, então eu vou morrer, mas parar de pregar eu não vou parar. Aquele Espírito Santo de lá, irmãos, é o mesmo Deus, Espírito Santo de lá. É que a gente, quando eu digo nós, seres humanos falhos, temos dado incumbências diferentes para o Deus Espírito Santo. Mas o Deus Espírito Santo, ele continua sendo o Deus que nos capacita a pregar a palavra de Deus. Deixa eu voltar para Gálatas aqui, irmãos. Versículo 3. De novo eu declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. A circuncisão não era algo isolado. Estou errado, pastor Manuel? O senhor que é o rabino da igreja fazia parte de um sistema, não era isso? A circuncisão era parte de um sistema completo. Paulo estava querendo dizer, em outras palavras, não adianta você só se circuncidar. Se você se circuncidar, você tem que cumprir toda a lei. Está pensando que a lei é só a circuncisão? Não é não. Vocês vão querer voltar para a escravidão? É isso que vocês querem? Tanto que Paulo fala lá, no capítulo 4, ele fala assim: eu temo para que todo o tempo que eu perdi com vocês não seja inútil. E outras palavras ele está querendo dizer: tudo que eu preguei de Cristo, eu espero que não se torne inútil para vocês. Era isso que Paulo estava dizendo. Vamos para o versículo 4, porque o tempo já está acabando. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Que palavra dura, irmãos. Que palavra dura. Paulo vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a fome, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos separará do amor de Cristo. No entanto, aqui ele diz aos Gálatas: olha, se vocês estão querendo se justificar pelo que vocês fazem, vocês já estão separados de Cristo. Caíram da graça. Em outras palavras, nada que Cristo fez tem valor para vocês. Olha a gravidade disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se desligar de Cristo é algo que nenhum de nós deve ser cogitado a fazer. Nós devemos olhar para Cristo como um sacrifício suficiente para que nós possamos chegar a Deus. Somente Ele, nada mais. Por favor, irmão. Muitos pensam que é só os 10 mandamentos, né? E a lei é 613. Exatamente. 613 obrigações. Mas Cristo cumpriu, por favor. Precisa separar, né? O cerimonial, né? Dos mandamentos. Sim, eles tinham que cumprir tudo aquilo, né? Fazia parte da cultura deles. Quer entender isso, essas 613 leis, vai ter que aprender a separar. Para poder ver o que é lei com Moisés, o que foi que Deus deu. Mas para o sistema judeu ali, no sistema judeu, essas 613 obrigações faziam parte de cumprir a lei, né? Mas oi. É como o Código Civil. Exatamente. Tem os artigos
Né? E tem os parágrafos. E os incisos, né? Os incisos. Então, para falar aqui de cair da graça, eu quero falar, abrir um parênteses aqui com os irmãos. Alguém pensa, talvez um dia eu já tenha pensado assim também, mas alguém pensa que a salvação, imaginem agora aqui a salvação como uma máquina. Imagine uma máquina com um botão de liga e desliga, um botão vermelho lá para você apertar com o seu dedo. Liga, estou salvo. Desliga, não estou mais salvo. Alguém pensa que a salvação é uma máquina com um botão em que eu, Franciel, decido ir lá e apertar o botão. Eu não acredito assim. Eu acredito que a salvação é uma máquina com um botão, que Deus olha para mim, tem misericórdia do meu estado, pega a minha mão e fala assim, ó, você vai lá e vai apertar o botão. Porque, irmãos, muitas pessoas pensam que eu consigo, através da minha capacidade, escolher ser salvo. Na realidade, irmãos, nenhum de nós, pela nossa capacidade, consegue escolher isso. Se colocassem na nossa mão a escolha, escolhe Cristo, ou escolhe o que você quiser, nenhum de nós escolheria Cristo. Nenhum de nós escolheria Cristo. Nós estaríamos todos lá em Romanos 1, entregues a fazer a nossa vontade, porque a gente decidiu assim. Então, irmãos, a salvação nunca veio de nós, ela vem de Deus. É Deus que inclina o teu coração, através da escolha que Ele fez antes da fundação do mundo. Ele fez uma escolha lá antes da fundação do mundo, e Ele olha para o Franciel e fala assim, Franciel não tem condição nenhuma, mas eu escolhi ele, eu vou inclinar o coração dele, para ele entender que é só eu na vida dele. É Deus que faz isso, irmãos. Enquanto nós continuarmos pensando que eu decido, eu escolho, eu aceito, eu faço, nós estamos aqui nesse mesmo contexto dos Gálatas. Nunca dependeu de você, irmãos, nunca dependeu de mim. Se dependesse de mim, eu já estaria no inferno. Então nós precisamos ter consciência que Deus fez por nós algo que ninguém poderia fazer e que ninguém faria. Ninguém faria, irmãos. Quem é que dá crédito? Quem é que dá crédito para alguém que só te desagrada? Para alguém que nunca faz a tua vontade, para alguém que te desrespeita, para alguém que vai contra tudo aquilo que você pensa? Quem é que dá crédito a uma pessoa assim? Nós éramos assim diante de Deus, irmãos, nós estávamos separados pelo pecado. Deus nunca esperou o mérito nosso, Deus nunca olhou para nós e falou assim, ó, peraí, vou esperar. Se o Franciel for bonzinho, se ele conseguir, eu vou dar uma oportunidade para ele, mas é só se ele quiser. Deus sabia que eu nunca faria, mas Ele, com a sua mão potente, com seu braço estendido, olhou para mim, me escolheu e falou assim, Franciel, vem, eu quero você para fazer a minha vontade. É Deus que faz isso, irmãos. Por isso nós devemos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo. E muitas vezes hoje no nosso meio, a gente não valoriza mais o que Cristo fez. A gente olha para o sacrifício de Jesus Cristo como se fosse agora. Morreu ali. Não, irmãos. Você só tem vida porque Ele morreu. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi, vi com muita gente, brinquei muito com isso, pela palavra de Calvino, que Calvino nem nunca falou isso, mas que muita gente colocou nas costas de Calvino: salvo uma vez, salvo para sempre. É mais ou menos isso. Eu creio que o que você está querendo ensinar é outra coisa, né? Que nós vamos aceitar
que faz com que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. É isso que a gente tem que pensar todos os dias. E não isso que a irmã Sueli disse: uma vez salvo, salvo para sempre, desculpa para mim pecar e fazer o que eu quero fazer. Evangelho nunca foi isso, Deus. Evangelho nunca foi isso. Versículo 5: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Não é obra tua, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Versículo 6, estou adiantando aqui porque o meu tempo já acabou. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua por onde? Pelo amor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: não interessa se você é judeu, se você é grego, se você é circuncidado, se você é incircunciso. É a fé em Jesus Cristo que atua em vocês. Por quê? Através da onde? Através do amor que Jesus Cristo sentiu por vocês antes de vocês nascerem. É isso. Esse é o resumo. Não interessa quem você é, não interessa de onde você veio. O que interessa é que Jesus Cristo te amou e o amor dele te alcançou. Isso é o suficiente. No versículo 7, vocês que ouviram bem: quem impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? Isso aqui é uma pergunta retórica. Na realidade, Paulo, né, Kátia? É uma pergunta retórica. Paulo já sabia a resposta. Ele já sabia. Ele já sabia a resposta a essa pergunta. Não é à toa que ele responde no versículo 8 e no versículo 9. Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim: ó, eu sei o motivo pelo qual vocês estão deixando o Evangelho verdadeiro. Eu sei o motivo. Mas eu quero alertar vocês a respeito de uma coisa. Versículo 8: tal persuasão não provém daquele que os chama. Em outras palavras, ele está querendo dizer: ó, isso que estão dizendo aí para vocês não vem de Deus, não. Tá? Em nome de Jesus, irmão, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com o que você ouve. Paulo está alertando a igreja: olha, o que vocês estão ouvindo não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. E como às vezes parece que os nossos ouvidos eles têm a tendência natural a dar atenção para coisas que não vêm da parte de Deus, principalmente se facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, é muito fácil, né, você falar: uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser. É gostoso ouvir isso. É gostoso. Isso é gostoso. Tipo, não dou nem valor para o que Cristo fez. Cristo morreu lá à toa, posso agora fazer o que eu quiser. Muitas vezes a gente é enganado porque as pessoas falam o que a gente gosta de ouvir. Porque se alguém chegar aqui e falar para você uma coisa que você não gosta de ouvir, vai ser difícil ela te enganar. Mas ela sabe o que você gosta de ouvir. Aqui nesse contexto, a gente estava numa realidade onde o povo era circuncidado, obedecia à lei, guardava o sábado, guardava a dieta. Isso para eles era parte da cultura, era parte da vida deles a vida toda. Você acha que se alguém chega agora com o Evangelho e fala assim: ó, nada disso mais é necessário, você não precisa disso para salvação? É óbvio que alguns se sentirem incomodados. Você aprendeu algo a vida toda, chega alguém agora com uma notícia diferente, dizendo: ó, não precisa de mais nada disso. É óbvio que era gostoso ouvir: não, na realidade precisa sim. Precisa da circuncisão, sim. Pode continuar se circuncidando, pode continuar guardando o sábado, continua fazendo a dieta, e isso faz parte da salvação. Era gostoso. Misericórdia.
Mas aí no versículo 10, calma aí, tem um pouquinho de paciência comigo que eu já vou ensinar. Versículo 10, Paulo ele se declara, ele está irritado, mas mesmo assim ele se declara otimista. Ele fala assim: olha, eu estou convencido no Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aí ele põe um ponto final. Ele lá atrás no versículo 8 ele fala: tome cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui é aquela história, né? O que a gente ouve de bom a gente nunca propaga, né? O ser humano ele tem uma tendência natural a não propagar nada que é bom, mas o que é ruim, ouvir, na mesma hora eu já propago para os 10 melhores amigos, porque todo mundo tem melhores amigos, né? E aí os 10 melhores amigos tem mais 10, e aí quando você vê, toda a massa está levedada, por causa de um pouquinho de fermento. Foi o que aconteceu naquela época. Não chegava ali e falava: ó, pastor Manuel, essa história que o pastor Léo está falando aí, isso aí não tem nada a ver não, esse evangelho dele aí é furado. Na realidade ele nem é pastor de verdade, está aqui só tapando buraco. Então, ó, vem comigo que o evangelho de verdade é esse. Era o que estava acontecendo. Tomemos cuidado, irmão. O evangelho é um só, continua sendo o mesmo. Mas aí Paulo ele fala assim: ó, eu tenho certeza que vocês, em algum momento, vocês vão deixar de dar ouvido para isso. Mas ele faz um alerta. Versículo 10: aqueles que os perturbam, seja quem for, sofrerão a condenação. Aí é que eu tremo quando eu leio uma palavra dessa, porque eu estou aqui falando para vocês. Se eu estiver falando alguma coisa que está fora do evangelho verdadeiro, é eu que estou incluído nessa palavra de condenação. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, irmãos. Seja quem for, sofrerá condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tantos hoje pregando um evangelho que não existe, baseado em interesses escusos. Irmãos, a consequência chega. A consequência chega. Tenho certeza disso. O versículo 11, eu quero encerrar já no 12 eu acabo. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Aqui vale a pena a gente dar atenção para isso, porque muitas vezes o irmão não entende lendo isso. Mas Paulo estava falando aqui, porque lá atrás ele tinha circuncidado Timóteo. Só que Timóteo era judeu. E Paulo aqui ele não estava pregando contra a circuncisão. Ele estava pregando contra a necessidade da circuncisão para ser salvo. Era isso que Paulo estava falando. Exatamente. Aí quando ele olha, ele fala assim: não, Timóteo, ele era judeu, ele tinha que se circuncidar. Agora vocês não, vocês são gentios. Estão querendo dizer para vocês que para vocês serem salvos, vocês precisam se circuncidar. Isso eu não aceito, isso está errado. Isso está errado. Irmãos, a gente precisa lutar contra tudo que é falado, que é mentira dentro da igreja. Por isso que eu falo, irmãos. Muitas vezes, talvez você pode até não gostar do que eu falo, mas se eu ouvir uma mentira aqui, eu falo contra. A gente tem que pregar o evangelho de Cristo. A gente não sobe aqui para falar da nossa vida, do que a gente fez, do que eu, do que aquilo, do que alguém disse, não. A gente sobe aqui para falar a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão, é só ela. Ela é o suficiente. E aí ele termina no versículo 12, bem calminho, né? Bem calminho, versículo 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Porque Paulo está querendo dizer ali, os irmãos sabem como que era a circuncisão, né? Então, eu preciso entrar em detalhes, irmão? Não, né? Amém. Paulo está querendo dizer em outras palavras: se vocês dão tanta atenção para a circuncisão, eu espero
que no momento que vocês forem se circuncidar, que vocês logo errem e se acabem se castrando. Acabou a história por aí. Paulo está irritado, irmãos. Porque as pessoas insistem tanto em colocar coisas no Evangelho que não tem necessidade nenhuma, que acabou irritando o homem de Deus. Ele termina aqui irritado. Mas eu quero concluir dizendo que não é pecado você se irar, se a sua ira é por um motivo certo. Não é pecado. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não ser muito complacente. A gente está vivendo numa era da sociedade que a gente precisa ser muito complacente. Não, eu não posso falar porque o irmão vai ficar chateado. A gente está aceitando as coisas para agradar os outros. Exatamente. Exatamente. Esses tempos atrás eu estava lá no Faustão, domingo à tarde, coisa maravilhosa. Faustão lá, vários artistas. De repente entra Ludmilla Feber. Quantas vezes eu cantei os louvores daquela irmã aqui na igreja? Aí de repente entra Ludmilla Feber e pastor Fábio de Mello. Pastor não, padre Fábio de Mello. Aí ela pega e fala assim: agora a gente vai cantar todo mundo junto, porque a gente serve o mesmo Deus. Vamos, padre, cantar. A gente está indo todo mundo junto para o mesmo lugar. Esquece isso, irmãos. A gente não foi chamado aqui para agradar ninguém, para ser complacente com ele de ninguém, não. Essa palavra é uma palavra que hoje está na moda, né? Apesar que esse é o caminho para o anticristo, não é isso? O caminho para o anticristo é esse. Todo mundo junto, na mesma vibe. Ah, não, a gente é tudo igual. Se não, o irmão é do candomblé, mas eu posso ir lá cantar um louvor lá com ele, quando ele está batendo tambor, porque a gente aqui é tudo paz e amor, então todo mundo junto. Falar em candomblé, foi para candomblé, é meu grupo, isso. Foi cantar no candomblé. E abrindo trabalho de uma maldição. Irmãos, eu já passei 14 minutos, deixa eu concluir. Todos nós, todos, sem exceção, todos, nós somos tentados nas mesmas tentações que os irmãos da galáxia naquela época sofreram. Todos nós, sem exceção. Mas Paulo estava querendo dizer aqui o que ele começou no primeiro versículo, dizendo assim: olha, permaneçam firmes na liberdade que Cristo deu para vocês. Abram comigo a Bíblia de vocês em Mateus 24:13 e a gente encerra essa noite. 13. Vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, não é pela tua força, não é pela minha força, baseado na escolha de Deus, que nós possamos perseverar na verdade, no Evangelho real que Cristo deixou, esperando a volta de Jesus Cristo, para que nós possamos continuar fazendo parte desse tão grande plano de salvação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Deus. Por isso, é melhor mesmo que a gente cantasse: Ele me abriu a porta, Ele reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. É consagrado para Deus pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Boa essa palavra. Amanhã nós temos aqui a nossa campanha da oração, orar sem cessar, das 20 às 21 horas. A gente sabe que tem sido bênção trabalho. E amanhã não vai ser diferente. Quinta-feira tem consagração pela manhã, às 8 horas, e à noite o nosso
culto de campanha da vitória com a direção das irmãs do círculo de oração, começando também com um período de oração de joelhos aqui. As irmãs estão pedindo para que nós cheguemos aqui pelo menos aí uns 20, 30 minutos antes do horário de começo do culto, para buscarmos a Deus em oração. Amém, queridos? E assim nós teremos no próximo sábado a celebração da ceia do Senhor. Amém? Coloquemos de pé. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, elevamos as nossas vozes em oração, agradecidos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua casa para aprendermos da Tua palavra, como vivermos, ó Deus, a liberdade conquistada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Liberdade que deve ser, Senhor, cuidadosa no nosso viver diário. Senhor amado, liberdade que deve ser tomada com muita responsabilidade no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, para que, Senhor, nada venha, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, querer prejudicar a liberdade que nossa conquistada através do Evangelho, do sacrifício de Jesus Cristo. Que nós possamos guardar isso na tábua dos nossos corações e viver uma vida cristã diária que dignifique o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Senhor, te peço e continua abençoando o teu servo, o Senhor Maciel, ó Deus, que usando ele como instrumento de bênção, canal de bênção para a tua igreja aqui neste lugar. E enquanto, Senhor, o nosso canal do YouTube alcançar, que vidas possam ser, Senhor, edificadas através do ensino da tua palavra. Pai querido e eterno, agora te pedimos, Senhor, leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Nos proporcione uma noite de paz, repouso tranquilo, Senhor. E que o dia de amanhã seja um dia de bênção nos nossos trabalhos e afazeres. E que possamos retornar à tua casa para te adorar, segundo a tua benevolência. Pai querido, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desejando a todos uma noite de paz e de bênção, e agradecendo pela presença de cada um, e que cada um de nós sejamos um fator multiplicador para que mais irmãos venham participar dos cultos de ensino, da escola bíblica dominical, que isso é que edifica a nossa vida. É o conhecimento da palavra de Deus, porque escrito está: o meu povo é por volta de conhecimento. Então vamos participar dos cultos de ensinamento da escola bíblica dominical com muito mais temor e tremor na presença do Senhor. Amém, queridos? Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso Aquele que me fortalece. e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então nós precisamos ter consciência que Deus fez por nós algo que ninguém poderia fazer e que ninguém faria. Ninguém faria, irmãos. Quem é que dá crédito? Quem é que dá crédito para alguém que só te desagrada? Para alguém que nunca faz a tua vontade?
para alguém que te desrespeita, para alguém que vai contra tudo aquilo que você pensa. Quem é que dá crédito a uma pessoa assim? Nós éramos assim diante de Deus, irmãos. Nós estávamos separados pelo pecado. Deus nunca esperou o mérito nosso. Deus nunca olhou para nós e falou assim: ó, peraí, vou esperar. Se o Franciel for bonzinho, se ele conseguir, eu vou dar uma oportunidade para ele. Mas é só se ele quiser. Deus sabia que eu nunca faria. Mas ele, com a sua mão potente, com seu braço estendido, olhou para mim, me escolheu e falou assim: Franciel, vem, eu quero você para fazer a minha vontade. É Deus que faz isso, irmãos. Por isso nós devemos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo. E muitas vezes hoje no nosso meio a gente não valoriza mais o que Cristo fez. A gente olha para o sacrifício de Jesus Cristo como se fosse agora. Morreu ali. Não, irmãos. Você só tem vida porque Ele morreu. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi, vi com muita gente, brinquei muito com isso, pela palavra de Calvino, que Calvino nem nunca falou isso, mas que muita gente colocou nas costas de Calvino: salvo uma vez, salvo para sempre. É mais ou menos isso. Eu creio que o que você está querendo ensinar é outra coisa, né? Que nós, ao aceitarmos Jesus, somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida de santidade diante de Cristo. Porque somos salvos. É a escolha de Cristo que faz com que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. É isso que a gente tem que pensar todos os dias. E não isso que a irmã Sueli disse: uma vez salvo, salvo para sempre. Desculpa para mim pecar e fazer o que eu quero fazer. Evangelho nunca foi isso, Deus. Evangelho nunca foi isso. Versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Não é obra tua, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Versículo 6, estou adiantando aqui porque o meu tempo já acabou. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua por onde? Pelo amor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: não interessa se você é judeu, se você é grego, se você é circuncidado, se você é incircunciso. É a fé em Jesus Cristo que atua em vocês. Por quê? Através da onde? Através do amor que Jesus Cristo sentiu por vocês antes de vocês nascerem. É isso. Esse é o resumo. Não interessa quem você é, não interessa de onde você veio. O que interessa é que Jesus Cristo te amou e o amor dele te alcançou. Isso é o suficiente. No versículo 7, vocês que ouviram bem, quem impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? Isso aqui é uma pergunta retórica. Na realidade, Paulo, né, Kátia? É uma pergunta retórica. Paulo já sabia a resposta. Ele já sabia. Ele já sabia a resposta a essa pergunta. Não é à toa que ele responde no versículo 8 e no versículo 9. Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim: ó, eu sei o motivo pelo qual vocês estão deixando o Evangelho verdadeiro. Eu sei o motivo. Mas eu quero alertar vocês a respeito de uma coisa. Versículo 8: tal persuasão não provém daquele que os chama. Em outras palavras, ele está querendo dizer: ó, isso que estão dizendo aí para vocês não vem de Deus, não. Tá? Em nome de Jesus, irmão, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com o que você ouve. Paulo está alertando a igreja: olha, o que vocês estão ouvindo não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. E como às vezes parece que os nossos ouvidos eles têm a tendência natural a dar atenção
para coisas que não vêm da parte de Deus, principalmente se facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, é muito fácil, né, pastor Igor, falar, uma vez salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser. É gostoso isso. É gostoso. Isso é gostoso. Tipo, não dou nem valor para o que Cristo fez. Cristo morreu lá à toa, posso agora fazer o que eu quiser. Muitas vezes a gente é enganado porque as pessoas falam que a gente gosta de ouvir. Porque se alguém chegar aqui e falar para você uma coisa que você não gosta de ouvir, vai ser difícil ela te enganar. Mas ela sabe que você gosta de ouvir. Aqui nesse contexto, a gente estava numa realidade onde o povo era circuncidado, obedecia à lei, guardava o sábado, guardava a dieta. Isso para eles era parte da cultura, era parte da vida deles, a vida toda. Você acha que se alguém chega agora com o evangelho e fala assim, ó, nada disso mais é necessário, você não precisa disso para salvação. É óbvio que alguns se sentiram incomodados. Você aprendeu algo a vida toda. Chega alguém agora com uma notícia diferente, dizendo, ó, não precisa de mais nada disso. É óbvio que era gostoso ouvir, não, na verdade precisa sim. Precisa da circuncisão sim. Pode continuar se circuncidando. Pode continuar guardando o sábado. Continua fazendo a dieta. E isso faz parte da salvação. Era gostoso. Misericórdia. Mas aí no versículo 10, calma aí, tem um pouquinho de paciência comigo que eu já vou ensinar. Versículo 10, Paulo ele se declara, ele está irritado, mas mesmo assim ele se declara otimista. Ele fala assim, olha, eu estou convencido no Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aí ele põe um ponto final. Ele lá atrás no versículo 8 ele fala, tome cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui é aquela história, né? O que a gente ouve de bom a gente nunca propaga, né? O ser humano ele tem uma tendência natural a não propagar nada que é bom, mas o que é ruim, ouvir, na mesma hora eu já propago para os 10 melhores amigos, porque todo mundo tem melhores amigos, né? E aí os 10 melhores amigos têm mais 10, e aí quando você vê, toda a massa está levedada, por causa de um pouquinho de fermento. Foi o que aconteceu naquela época. Não chegava ali e falava, ó, pastor Manuel, essa história que o pastor Léo está falando aí, isso aí não tem nada a ver não, esse evangelho dele aí é furado. Na realidade ele nem é pastor de verdade, está aqui só tapando buraco. Então, ó, vem comigo que o evangelho de verdade é esse. Era o que estava acontecendo. Tomemos cuidado, irmão. O evangelho é um só, continua sendo o mesmo. Mas aí, Paulo ele fala assim, ó, eu tenho certeza que vocês, em algum momento vocês vão deixar de dar ouvido para isso. Mas ele faz um alerta. Versículo 10. Aqueles que os perturbam, seja quem for, sofrerão a condenação. Aí é que eu tremo quando eu leio uma palavra dessa, porque eu estou aqui falando para vocês. Se eu estiver falando alguma coisa que está fora do evangelho verdadeiro, é eu que estou incluído nessa palavra de condenação. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, irmãos. Seja quem for, sofrerá a condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tantos hoje pregando um evangelho que não existe, baseado em interesses escusos. Irmãos, a consequência chega. A consequência chega. Tenho certeza disso. O versículo 11, eu quero encerrar já no 12 eu acabo. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Aqui vale a pena a gente dar atenção para isso, porque muitas vezes o irmão não entende lendo isso. Mas Paulo estava falando aqui, porque lá atrás ele tinha circuncidado Timóteo. Só que Timóteo era judeu.
E Paulo aqui ele não estava pregando contra a circuncisão. Ele estava pregando contra a necessidade da circuncisão para ser salvo. Era isso que Paulo estava falando. Exatamente. Aí quando ele olha, ele fala assim: não, Timóteo, ele era judeu, ele tinha que se circuncidar. Agora vocês não, vocês são gentios. Estão querendo dizer para vocês que para vocês serem salvos, vocês precisam se circuncidar. Isso eu não aceito, isso está errado. Isso está errado. Irmãos, a gente precisa lutar contra tudo que é falado que é mentira dentro da igreja. Por isso que eu falo, irmãos. Muitas vezes talvez você pode até não gostar do que eu falo, mas se eu ouvir uma mentira aqui, eu falo contra. A gente tem que pregar o Evangelho de Cristo. A gente não sobe aqui para falar da nossa vida, do que a gente fez, do que eu, do que aquilo, do que alguém disse, não. A gente sobe aqui para falar a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, só ela. Ela é o suficiente. E aí ele termina no versículo 12, bem calminho, né? Bem calminho, versículo 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Porque Paulo está querendo dizer ali, os irmãos sabem como que era a circuncisão, né? Então, eu preciso entrar em detalhes, irmão? Não, né? Amém. Paulo está querendo dizer em outras palavras: se vocês dão tanta atenção para a circuncisão, eu espero que no momento que vocês forem se circuncidar, que vocês logo errem e que acabem se castrando. Acabou a história por aí. Paulo está irritado, irmãos, porque as pessoas insistem tanto em colocar coisas no Evangelho que não tem necessidade nenhuma, que acabou irritando o homem de Deus. Ele termina aqui irritado. Mas eu quero concluir dizendo que não é pecado você se irar, se a sua ira é por um motivo certo. Não é pecado. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não ser muito complacente. A gente está vivendo numa era da sociedade que a gente precisa ser muito complacente. Não, eu não posso falar porque o irmão vai ficar chateado. A gente está aceitando as coisas para agradar os outros. Exatamente. Exatamente. Esses tempos atrás eu estava lá no Faustão, domingo à tarde, coisa maravilhosa. Faustão lá, vários artistas. De repente entra Ludmila Feber. Quantas vezes eu cantei os louvores daquela irmã aqui na igreja? Aí de repente entra Ludmila Feber e o pastor Fábio de Mello. Pastor não, padre Fábio de Mello. Aí ela pega e fala assim: agora a gente vai cantar todo mundo junto, porque a gente serve o mesmo Deus. Vamos, padre, cantar. A gente está indo todo mundo junto para o mesmo lugar. Esquece isso, irmãos. A gente não foi chamado aqui para agradar ninguém, para ser complacente com ele de ninguém, não. Essa palavra é uma palavra que hoje está na moda, né? Apesar que esse é o caminho para o anticristo, não é isso? O caminho para o anticristo é esse. Todo mundo junto, na mesma vibe. Ah, não, a gente é tudo igual. Se não, o irmão é do candomblé, mas eu posso ir lá cantar um louvor lá com ele, quando ele está batendo tambor, porque a gente aqui é tudo paz e amor, então todo mundo junto. Falar em candomblé, cantar em candomblé é verruga. Isso. Eu cantava no candomblé e abrindo trabalho de uma bagunça. Irmãos, eu já passei 14 minutos, deixa eu concluir. Todos nós, todos, sem exceção, todos, nós somos tentados nas mesmas tentações que os irmãos da Galácia naquela época sofreram. Todos nós, sem exceção. Mas Paulo estava querendo dizer aqui o que ele começou no primeiro versículo, dizendo assim: olha, permaneçam firmes na liberdade que Cristo deu para vocês. Abram comigo a Bíblia de vocês em Mateus 24:13 e a gente encerra essa noite. 24.
13. Vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, não é pela tua força, não é pela minha força, baseado na escolha de Deus, que nós possamos perseverar na verdade, no Evangelho real que Cristo deixou, esperando a volta de Jesus Cristo, para que nós possamos continuar fazendo parte desse tão grande plano de salvação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, uma paz de Deus. Por isso, é melhor mesmo a gente cantar assim: Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. É consagrado para Deus pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Boa essa palavra. Amanhã nós temos aqui a nossa campanha da oração, orai sem cessar, das 20 às 21 horas. A gente sabe que tem sido bênção trabalho. E amanhã não vai ser diferente. Quinta-feira tem consagração pela manhã, às 8 horas, e à noite o nosso culto de campanha da vitória com as eleições das irmãs do círculo de oração, começando também com um período de oração de joelhos aqui. As irmãs estão pedindo para que nós cheguemos aqui pelo menos aí uns 20, 30 minutos antes do horário de começo do culto, para buscarmos a Deus em oração. Amém, queridos? E assim nós teremos depois só no sábado a celebração da ceia do Senhor. Amém? Coloquemos de pé. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, elevamos as nossas vozes em oração, agradecidos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua casa para aprendermos da Tua palavra como vivermos, ó Deus, a liberdade conquistada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Liberdade que deve ser, Senhor, cuidadosa no nosso viver diário. Senhor amado, liberdade que deve ser tomada com muita responsabilidade no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, para que, Senhor, nada venha, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, querer prejudicar a liberdade conquistada através do Evangelho, do sacrifício de Jesus Cristo. Que nós possamos guardar isso na tábua dos nossos corações e viver uma vida cristã diária que dignifique o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Senhor, te peço e continua abençoando o teu servo, o seu Maciel, ó Deus, usando ele como instrumento de bênção, canal de bênção para a tua igreja aqui neste lugar. E enquanto, Senhor, o nosso canal do YouTube alcançar e vidas possam ser, Senhor, edificadas através do ensino da tua palavra. Pai querido e eterno, agora te pedimos, Senhor, leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Nos proporcione uma noite de paz, repouso tranquilo, Senhor, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção nos nossos trabalhos e afazeres, e que possamos retornar à tua casa para te adorar, segundo a tua benevolência. Pai querido, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desejando a todos uma noite de paz e de bênção, e agradecendo pela presença de cada um, e que cada um de nós sejamos um fator multiplicador para que mais irmãos venham participar dos cultos de ensino, da escola bíblica dominical, que isso é que edifica a nossa vida. É o conhecimento da palavra de Deus, porque escrito está: o meu povo é por volta de conhecimento.
Então vamos participar dos cultos do ensinamento da escola bíblica dominical com muito mais temor e tremor na presença do Senhor. Amém, queridos? Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem